contágio de alunos, professores e auxiliares da ação educativa e, ao mesmo tempo, a necessidade de garantir ao máximo a estabilidade do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, que ao longo de anos se tem assumido como um instrumento de confiança e de estabilidade no sistema. Neste sentido, o Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior solicitou à Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior que recomendasse, no atual contexto, a forma de determinar a nota de candidatura a consagrar no regulamento do Concurso Nacional de Acesso, garantindo a equidade e a justiça entre candidatos. A este propósito, importa ter presente que existiam muitas opções em cima da mesa, muitas delas adotadas por outros países europeus, como a não existência de exames. Foi, aliás, o caso de França. O momento que vivemos é de exceção e, por isso, terá que ser considerado como tal. Para este ano atípico, considerou-se que os exames assumiriam apenas a função de provas de ingresso, não relevando os resultados para a classificação interna, isto é, para a média do ensino secundário. Dito de outro modo, a questão-chave prende-se com as melhorias de nota. O modelo adotado prevê exames de acesso ao ensino superior em julho e setembro, os quais se realizam num contexto de limitações, pela natural observância das orientações gerais da Direção-Geral da Saúde no âmbito da Covid-19. Portanto, conseguir a realização dos exames nos termos propostos e com as limitações conhecidas será já um feito assinalável. Por isso, colocar mais exames como melhoria seria altamente complexo para um sistema que está verdadeiramente limitado por força da Covid-19. Compreendem-se e são totalmente legítimas as expectativas de quem tinha intenção de melhorar as suas notas, de quem queria tentar ir mais além nas suas notas. Contudo, permitir a realização de exames de melhoria de nota a todos significaria realizar todos os exames como se estivéssemos numa situação normal, o que objetivamente não estamos. Realizar todos os exames poderia mesmo comprometer e esgotar a capacidade operacional da escola pública para preparar o início do próximo ano letivo. Ainda assim, para que possamos ter uma ideia mais rigorosa, a pergunta que se coloca é a seguinte: o que representaria termos mais alunos a fazer exames de melhoria? Uma leitura aos dados do ano anterior, e juntando a primeira fase e a segunda fase, apontaria para um potencial de cerca de mais de 100 mil exames, o que iria criar uma tensão adicional sobre o sistema e um risco acrescido sobre todos os que compõem a comunidade educativa. E por isso consideramos que o modelo adotado foi, dentro do possível, o mais ajustado e o mais equilibrado face às limitações existentes. É muito importante termos presente e termos a humildade de compreender que a incerteza face à Covid-19 ainda se mantém. E por isso, o pior que nos poderia acontecer neste domínio seria voltarmos a mudar as regras, o que não é de todo desejável no momento de incerteza e de imprevisibilidade que vivemos. Por isso, e em suma, o que se procurou neste momento de absolutamente excepcional foi conjugar 4 princípios-chave. Primeiro, proteger a comunidade escolar face aos riscos da Covid-19. Segundo, assegurar a realização de exames de acesso ao ensino superior. Terceiro, proporcionar igualdade de tratamento aos estudantes que concluíram as disciplinas ou o nível secundário de educação em anos anteriores e que agora se pretendem candidatar ao ensino superior. E assegurar que temos resultados em devido tempo para que o próximo ano letivo se inicie com a maior normalidade possível. No atual contexto, não existem soluções perfeitas. Existem, sim, soluções possíveis, mas que, neste caso, apesar de tudo, garantem condições de igualdade entre candidatos, por forma a assegurar justiça no processo e evitar distorções. Foi isso que se pretendeu fazer. Regras iguais para todos, para que todos possam concorrer em igualdade de oportunidades. E é sobre este ponto que gostaríamos que o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior nos pudesse esclarecer de que forma o modelo adotado garante justiça e igualdade entre candidatos no âmbito do acesso ao ensino superior. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo cumprimento rigoroso. Ficou aquém do tempo permitido para usar a palavra, de maneira que nós estamos em condições de saudar mais uma vez o Sr. Professor João Pinto Guerreiro, Presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, e de lhe dar a palavra. Tenho uso da palavra durante 10 minutos. A partir deste momento, seja bem-vindo à Sala do Senado da Assembleia da República e à 8ª Comissão. Bom dia, muito obrigado por esta possibilidade que a Assembleia da República e a 8ª Comissão me dão para, enfim, descrever nas suas linhas gerais aquilo que foi a nossa decisão
no fim ao cabo, o nosso parecer da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, a pedido do Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e que de certa maneira depois foi traduzido nas condições de acesso ao ensino superior para o ano letivo 2020-2021. É certo que estamos numa situação especial, estamos com a pandemia à porta e, portanto, aquilo que foi a reflexão da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior foi uma reflexão no sentido de garantir a igualdade e a equidade naquilo que é o acesso, mas também, tanto quanto possível, clarificar e, portanto, encontrar soluções que perante os candidatos e as famílias pudessem, enfim, traduzir uma clareza naquilo que era os vários mecanismos, os vários processos que estavam em jogo e, sobretudo, garantir que este sistema, que tem tido uma estabilidade nos últimos anos, enfim, ao longo de 10, 15 anos, o sistema é de uma estabilidade enorme e, portanto, isso é muito importante no sentido de transmitir aos jovens que acabam o ensino secundário e às famílias também, naturalmente, que esta estabilidade se mantém, ou dentro daquilo que é o condicionalismo atual, se mantém neste processo de acesso ao ensino superior para o ano letivo de 2020-2021. A regra geral do acesso é conhecida, o ensino superior baseia-se, a determinação das classificações de acesso baseia-se sempre em duas componentes. Uma componente tem a ver com a classificação final do ensino secundário e a outra componente tem a ver com os exames que são requeridos, que são exigidos por cada uma das licenciaturas. Estes exames variam, há licenciaturas que apenas exigem um exame, há licenciaturas que apenas exigem 2 exames, há outras áreas de ensino, sobretudo mestrados integrados, que exigem 3, como é o caso da medicina, mas, portanto, a ideia foi que se conseguisse mantivesse neste período de exceção as duas componentes, a componente da classificação final do secundário e a componente dos exames que são exigidos por cada uma das opções de ensino, sejam elas licenciaturas, sejam elas mestrados integrados. A ponderação que tradicionalmente se faz e que está na lei, destas duas componentes, enfim, anda nos 50% para a classificação do ensino secundário e 50% para os exames finais. Há apenas aqui a exceção que é conhecida, quando os cursos do ensino superior obrigam a um exame de pré-requisito, naturalmente o peso das provas de acesso é reduzido e os pré-requisitos entram também com um peso da ordem dos 15%. E, portanto, os exames nacionais recuam para os 35%. Mas, portanto, o sistema é este, ponderação, enfim, em metade da classificação final do secundário e das provas de acesso ao ensino superior, sejam elas os exames finais, sejam elas os pré-requisitos organizados pelas comissões. E, portanto, este ano manteve-se a Comissão Nacional de Acesso, a proposta que fez, o parecer que elaborou, foi no sentido de manter este quadro e, portanto, não se afastar daquilo que é a regra geral e, portanto, manter de certa maneira a clareza neste sistema. A classificação de final do secundário, o Ministério da Educação, o ensino secundário decidiu que como não havia exames finais para determinar a classificação de secundário, eram apenas tidas em conta as classificações internas e, portanto, enfim, essa decisão é incluída na equação de acesso ao ensino superior exatamente como foi tomada. Enfim, as notas finais do secundário são as notas internas e depois há os exames e, normalmente, enfim, como disse, a classificação de acesso é a ponderação entre estas duas classificações. Este ano nós fizemos aqui uma ligeira adaptação na recomendação que fizemos, no parecer que fizemos, tem a ver com aqueles jovens que tinham feito exames, que fizeram exames ou 11º ano ou mesmo 12º ano, nos 2 anos anteriores àquele que aquilo que é a nossa referência atual. E como este ano a classificação final do secundário é igual à classificação interna, nós admitimos que nos anos anteriores, 2 anos anteriores, o nosso período de validade das provas de acesso da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino
ensino superior são 2 anos, é o ano em que se executa o exame e os 2 anos seguintes, nós admitimos que os estudantes, que os jovens que tivessem feito provas nos 2 anos anteriores, pudessem optar entre a classificação final, que era a média entre os exames e a interna, e a classificação interna, ou utilizar apenas a classificação interna, exatamente fazendo o mesmo paralelismo com aquilo que estava a acontecer este ano. E, portanto, a nossa recomendação foi no sentido de, se a nota interna nos anos anteriores foi superior à nota final, isto é, à classificação ponderada com os exames, os estudantes poderiam optar pela classificação interna. E, portanto, de certa maneira, colocámos, o nosso parecer foi de colocar esses estudantes do passado, os 2 anos passados, em pé de igualdade daquilo que vai acontecer este ano. E, portanto, reduzir aí um bocadinho a desigualdade que poderia existir pelo facto de este ano, enfim, tivemos proposto uma solução que provavelmente era desigual relativamente à possibilidade de utilizarmos as classificações dos anos anteriores. E, portanto, o nosso quadro, em resumo, foi tentar ao máximo manter a estabilidade, isto é, 2 classificações, a classificação final do secundário e a classificação dos exames, a nota de entrada no ensino superior, a nota de candidatura do ensino superior é a ponderação destas 2 classificações, com um reajustamento naquilo que são os jovens que fizeram provas o ano passado e há 2 anos, porque essas provas, sobretudo os exames, estão válidos à face daquilo que é a regra da Comissão Nacional de Acesso e, portanto, criaríamos provavelmente uma situação de injustiça relativa se mantivéssemos exatamente o mesmo modelo relativamente a estes jovens. Portanto, em resumo, o que a Comissão tentou fazer foi encontrar uma situação que conferisse estabilidade, que mantivesse, enfim, grosso modo, dentro daquilo que é a situação excepcional que nós vivemos, mantivéssemos o quadro da determinação da nota de acesso ao ensino superior, com clareza, com a clareza com que todos os anos este processo se realiza e, portanto, no sentido de, enfim, de certa maneira, manter a confiança no sistema, manter a clareza no sistema e manter a ponderação, o sistema de ponderação que habitualmente o sistema enfim, convoca. Portanto, julgo que, grosso modo, foram estas enfim, as justificações que encontramos para emitir aquele parecer que foi acolhido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Sublinhar que o parecer teve naturalmente um apoio unânime da Comissão. A Comissão, como é conhecido, tem representantes das universidades públicas, tem representantes dos politécnicos públicos e tem representantes das instituições do setor cooperativo e privado. E, portanto, julgamos nós, enfim, que foi encontrada a melhor solução. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor João Pinto Guerreiro, pelo seu esclarecimento natural. E agora, para complementar o seguimento normal da audição, temos a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e do Sr. Deputado António Cunha. Tem 5 minutos, a partir deste momento tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do CNAES, Professor Dr. João Pinto Guerreiro, senhoras e senhores deputados, aqui presentes e em casa. Portanto, o regime geral de acesso no concurso nacional ao ensino superior determina que os estudantes se candidatem ao ensino superior com uma classificação que resulte, como já foi dito, da ponderação das notas do ensino secundário e das notas nos exames nacionais específicos na área de estudos a que concorre. O concurso nacional de acesso representa 77% dos ingressos nos ciclos de estudo de formação inicial do ensino superior público, abrangendo cerca de 45 mil estudantes. A alteração operada pelo Decreto-Lei 14/2020, que por força do surto pandémico determina que no ano letivo de 2019-2020 os exames nacionais servem apenas como prova de ingresso, impossibilitando aos alunos externos de fazerem melhorias às suas notas internas de disciplinas já concluídas, teve como objetivo diminuir o número de provas a realizar. Estas alterações, objetivamente, defraudaram as expectativas dos alunos ao ser vedada a possibilidade de melhorar a sua classificação de ingresso através
do recurso à realização de exames com o objetivo de melhorar a sua classificação final das disciplinas já concluídas em anos anteriores, independentemente de corresponderem a provas de ingresso ou apenas para servirem para melhorar a classificação da disciplina fora das combinatórias exigidas para aceder ao curso pretendido. Há alunos cujo projeto de vida para o presente ano letivo se cingiu quase exclusivamente a fazerem a preparação sistemática e intensa para se poderem propor novamente a realização de exames, tendo em vista melhorarem a sua média. Por via da alteração das regras de avaliação e de conclusão do ensino secundário, no passado mês de abril, haverá muitos alunos que serão objetivamente prejudicados pela mudança das regras de acesso ao ensino superior. Aliás, conforme o relatório de março de 2019, referente nos últimos exames, elaborado pelo Júri Nacional de Exames, podemos estimar o impacto inferindo os dados a partir do relatório de 2019. Das cerca de 321 mil provas realizadas na primeira fase de exames, cerca de 99 mil correspondem a provas realizadas por candidatos autopropostos, cerca de 30% do total. Para a melhoria de classificação na disciplina para ingresso no ensino superior estão contabilizados quase 38 mil alunos. Relativamente a esta questão, quer o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, quer o Sr. Ministro da Educação, nas audições de 28 de abril e 5 de maio, nunca foram muito claros quanto ao número efetivo de alunos envolvidos. Portanto, esses números nunca nos foram disponibilizados. Pergunto por isso ao Sr. Presidente do CNAES quantos alunos estima que quisessem fazer melhoria da sua nota de ingresso para efeitos de candidatura ao ensino superior em 2020. Ainda, qual foi o caderno de encargos que o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior entregou à Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior quando solicitou que analisasse, e passo a citar, a forma de determinar a nota de candidatura a consagrar no regulamento do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Aliás, sendo o objetivo das medidas apresentadas pelo Governo diminuir o número de provas realizadas, tendo em conta a pandemia, pergunto também qual o número de exames que será reduzido relativamente ao ano transato. Ainda, que impacto ou impactos haveria em todo o processo logístico de acesso ao ensino superior se as propostas de alteração apresentadas pelos diferentes partidos e que estiveram em discussão neste Parlamento da semana passada tivessem sido aprovadas. Para o PSD, o acesso ao ensino superior deve promover a equidade e a igualdade de oportunidades. O acesso a um ensino superior de qualidade é um dos principais motores de mobilidade social, conceito que faz parte da matriz social-democrata. Por isso, o acesso à possibilidade de se poderem fazer melhorias de notas segundo as regras há muito estabelecidas, apesar do estado de calamidade atual a que o país está sujeito, não pode, por inoperância ou por falta de visão, colocar em causa os direitos legítimos dos alunos. O atual estado de acesso ao ensino superior é o resultado de pequenas reformas introduzidas ao longo das últimas décadas, sendo ainda publicamente perspectivado como a passagem do velho ou antigo liceu para a universidade. E, no entanto, como é de conhecimento de todos, o ensino secundário diversificou-se bastante no último meio século, oferecendo hoje percursos diferenciados aos nossos jovens. Pergunto também, estará garantida a equidade e a justiça e a igualdade de acesso no presente ano letivo? E já agora, concluo já, Sr. Presidente, e já agora, que consequências terão estas alterações, por exemplo, no próximo ano? Quantas formas de cálculo para acesso ao ensino superior haverá no próximo ano? Disse. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Em complemento da audição e no seguimento dos grupos parlamentares que intervêm, dava a palavra, a partir deste momento, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada e Vice-Presidente também desta Comissão, Joana Mortágua. Tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós tínhamos algumas questões a fazer e algumas reflexões prévias
a colocar relativamente a esta matéria ao Sr. Presidente. A primeira é a compreensão de que estamos a viver um ano atípico e que, portanto, a partir do momento em que se decidiu, e bem, a suspensão das aulas, nós entendemos que o método de avaliação e, sobretudo, o momento de entrada e a decisão de entrada no ensino superior teriam de ser atípicas também, porque se nós tratássemos estas matérias como se não tivesse acontecido nada, estaríamos a cometer um erro e o custo, o preço a pagar por esse erro seria o da desigualdade social e da falta de igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior. E, portanto, mantemos a ideia de que, neste momento, nós devíamos estar a discutir como é que os alunos que mais precisam e que menos podem abdicar da presença na escola podem voltar a ser acompanhados da escola. Não deveríamos estar a discutir como é que se fazem a preparação dos exames na escola e como é que se transforma a escola num centro de explicações para exames, que é aquilo em que se vai transformar a partir do dia 18 a escola secundária, devido ao facto do secundário estar refém dos exames de acesso ao ensino superior. Quando se procurou encontrar uma solução para aquilo que aconteceria este ano, era possível encontrar com o ensino superior uma solução que libertasse o secundário e que libertasse o peso dos exames, num momento como este, no acesso ao ensino superior. A solução que foi encontrada, ela tenta aproximar o máximo ao modelo que já existia, mas ela, ao mesmo tempo, quebra expectativas legítimas de alunos que acreditaram num sistema em que era possível fazer uma estratégia e um cálculo em que se julgavam em 2 horas e meia de exame fora 3 anos de aprendizagem. E, portanto, os alunos faziam este cálculo. Anulavam matrículas de disciplinas inteiras a confiar que poderiam fazê-las por exame ou que conseguiam subir a nota por exame ou vice-versa, o que demonstra como as aprendizagens do secundário estavam completamente submetidas à realização de um exame para efeitos de seleção e competição para o ensino superior. A nossa expectativa do Bloco de Esquerda é que este processo nos possa ajudar a perceber como está errado o nosso modelo de acesso e como ele é prejudicial para a qualidade pedagógica do ensino secundário. E, portanto, sabendo que a decisão de fazer os exames está tomada, sabendo que não houve por parte do ensino superior disponibilidade para ter outro tipo de alternativas que passassem por aumentar o número de cláusulas ou alterar eles próprios algumas regras de entrada no sistema, neste momento o que gostaríamos de saber, gostaríamos de perguntar é se é possível parar de acumular desigualdades, ou seja, nós neste momento já temos os alunos que tiveram em desigualdade em acesso ao ensino à distância, vamos ter os alunos que vão em condições de desigualdade retomar as aulas, porque há uns que vão, outros que não vão, e nem sequer há garantia de acesso de ensino à distância para aqueles que não vão e, portanto, temos os outros alunos que não têm acesso aos exames e, portanto, estamos a agravar desigualdades. E aquilo que eu pergunto é se nós podemos garantir que o acesso ao ensino superior deste ano tem condições de igualdade para os alunos que querem aceder, mas, sobretudo, se nós podemos esperar que este ano contribua para a democratização do acesso ao ensino superior ou se vamos contribuir em sentido contrário para criar percursos predestinados entre a escolaridade obrigatória e o ensino superior. Queria ainda fazer uma pergunta sobre os alunos do profissional e o acesso dos alunos do profissional aos cursos conferentes de grau. Se também aqui está garantida a igualdade entre estes alunos e os das científico-humanísticas e, naturalmente, no que respeita não só ao exame, mas ao acesso às aulas presenciais das disciplinas a que vão fazer exame. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo cumprimento rigoroso do tempo que tinha disponível. Ficou aquém ainda de o consumir na totalidade. E passava agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Ana Mesquita. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar o Sr. Presidente da CNAES e agradecer as explicações que deu até agora, mas dizer-lhe também que, de parte do PCP, a análise que nós fazemos desta situação é que a injustiça relativa, quanto a nós, já está criada, ou já estava criada antes, com estes exames, neste modelo de acesso a um ensino superior que tem vagas ainda limitadas e, portanto, para uns entrarem, outros ficarão de fora, e isto já de si é um desequilíbrio grande. E, portanto, neste contexto muito concreto em que as fragilidades do modelo de acesso ficam mais evidentes e em que as injustiças se acentuam até por via daquilo que são as desigualdades que se registram de escola para escola, de turma para turma, de aluno para aluno, de família para família, a nossa preocupação de facto é com todos os estudantes, mas tem que se centrar também numa questão, e era essa que nós gostaríamos de enfatizar, que é como fazer perante todos os estudantes que podem estar numa situação mais fragilizada e podem, de certa forma, tendo em conta a solução que está neste momento estipulada, nomeadamente impedindo as melhorias, com todas estas dificuldades, podem ser condenados, ou pelo menos convidados, a um abandono do prosseguimento de estudos. E esta é uma das grandes preocupações que temos, porque se alguém ficou de fora um ano e estava a contar com a possibilidade de melhoria de nota, como é que fica mais um ano? Nesta circunstância, provavelmente não fica. E com o agravamento das dificuldades sociais, com a perda de rendimentos, com todo o entorno que nós temos, do agravamento genérico da situação do nosso país, parece-nos que há um grande risco de perdermos uma série de alunos para continuarem a fazer um percurso que seria normalmente um percurso de estudos, que seguiria para o ensino superior, a que teriam todo o direito, não é? E, portanto, como é que se salvaguarda este direito de acesso de todos, nomeadamente aqueles que têm menos condições económicas e sociais, a aceder aos mais elevados graus de ensino e a frequentarem com sucesso todos os graus de ensino. E, portanto, o que também gostaríamos de aqui perguntar é, nas condições atuais, como é que vai ser possível garantir que todos os estudantes, sejam eles internos, sejam eles autopropostos, possam ter todas as oportunidades para poderem usar as classificações que possam vir a obter da melhor forma para poderem aceder ao ensino superior. Esta é uma questão que nos parece muito pertinente e a solução que neste momento o Governo encontrou parece-nos que não nos dá uma resposta cabal em relação a toda esta situação e, sobretudo, tendo em conta estes estudantes que estão numa situação mais periclitante e que nós consideramos que não podem de todo ser abandonados. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de entender é, por parte da análise que foi feita ao nível da CNAES, como é que é lida esta situação, como é que foram pensadas ou como é que são analisadas as possíveis soluções para fazer face a estes problemas, o que é que na prática impede, ou o que é que se considera que é assim tão determinante que possa vir a impedir que estes alunos possam fazer as melhorias e qual é, ao fim e ao cabo, o grande motivo, o critério objetivo para que não o façam. Parece-nos que, no PCP, que seria muito importante que esta situação pudesse ser esclarecida da maneira mais transparente, porque eu creio que isto também é uma nota que os outros grupos parlamentares terão. Nós estamos a ser inundados por contactos de alunos
muito preocupados com esta situação, alunos que nos disseram que fizeram um esforço direcionado, contando com um determinado tipo de regras que foram alteradas, manifestando até a sua compreensão, há um quadro diferente, têm que as regras ser adaptadas, mas há situações particulares que não podem ser esquecidas, nomeadamente quando podem promover de alguma forma um abandono daquilo que é uma perspectiva de prosseguimento de estudos que ao fim e ao cabo será precoce e, portanto, estas eram as questões que nós gostaríamos de deixar para comentário da CNAES. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu também agradeço o cumprimento do tempo também. Para usar a palavra, de seguida, temos o Grupo Parlamentar do CDS-PP e a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, a quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Professor João Guerreiro e todos os restantes membros da CNAES que ele representa, assim como os senhores e senhores deputados. Em relação ao que está hoje aqui em discussão estritamente e que tem a ver com o tema das melhorias de notas, eu gostava de fazer 3 pontos rápidos. O primeiro tem que ver com o facto de a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, no seu parecer de 17 de abril, não se ter manifestado sobre as melhorias de nota para os alunos que concluem ou estão em conclusão do ensino secundário este ano. Na linha A, explica que as provas realizadas este ano pelos candidatos que concluíram o nível secundário devem ser consideradas as classificações internas das disciplinas para estas provas, portanto, simplesmente aquilo que o CNAES faz é desagregar a nota interna da utilização das provas de ingresso como ponderador dessa nota interna. Mas não diz, nem tinha que dizer, não se manifesta quanto à possibilidade dessa nota interna ser melhorada através de um exame. E isso parece-me correto para aquilo que são as atribuições da CNAES. E, nesse sentido, o que se verifica é que com esta decisão, com a decisão de que as notas que ponderam para a candidatura do ponto de vista de nota interna são apenas, melhor dito, aquilo que pondera para a candidatura este ano são, por um lado, as notas internas sem ter ponderação pelos exames e, por outro lado, as provas de ingresso. Daí resulta 2 coisas. Resulta, primeiro, que as notas internas se tornam ainda mais determinantes nesse sentido e que, portanto, os alunos que já tinham intenção de as melhorar, vinha ainda mais dificultada e mais posta em causa o seu esforço e, portanto, não nos parece fazer sentido neste contexto especialmente que essa nota interna não possa ser alvo de melhoria. E, por outro lado, levanta uma segunda questão que tem a ver até com um parecer anterior do CNAES de outubro de 2016, exatamente apresentado nesta comissão pelo professor João Guerreiro, que na altura dizia, e muito bem, que a questão das notas internas existirem por si só sem ponderação trazia o problema de que, e vou citar o parecer dessa altura, esta questão é tanto mais aguda quando se sabe que as classificações internas são utilizadas para a determinação da classificação final do ensino secundário e para a posterior seriação no acesso ao ensino superior e que existem desvios e que a persistência desses desvios entre várias escolas introduz óbvias desigualdades nas posições relativas das classificações dos alunos e, por arrasto, nessa seriação para o ensino superior. Portanto, esta decisão do CNAES, em certo sentido, vem contradizer uma decisão tomada anterior, uma posição anterior, de um parecer anterior, e eu gostava de saber estritamente sobre isto, se foi também proposto às 2 tutelas alguma forma de correção deste efeito de desvio que é assumido pela CNAES. Isto quanto à primeira questão. Quanto à segunda questão, ainda sobre o parecer de 17 de abril, aquilo que a CNAES altera tem que ver com esta potencial desigualdade face aos alunos que tinham concluído em anos anteriores o ensino secundário e já tinham uma nota de candidatura. E exatamente como aqui disse o professor João Guerreiro, foi exatamente para garantir que esta desigualdade se atenua que há este parecer. Portanto, volto a dizer, eu tenho imenso gosto em ter aqui a CNAES e ouvir a posição que traz, acho interessante, tanto assim é que aprovámos o requerimento, mas parece-me que o âmbito do parecer
que foi elaborada a 17 de abril, não se foca sobre a questão que aqui está em cima da mesa hoje, que é: podem ou não as notas de avaliação de classificação interna ser melhoradas por via do recurso a exame. A CNAES não se pronunciou sobre isso, não tinha que se pronunciar sobre isso. Quem tomou essa decisão foi o Ministério da Educação, porque é isso que diz respeito e, portanto, eu agradecendo muito a explicação quanto à pergunta que deixo sobre a destrinça das notas internas dos exames, penso que a CNAES não tenha aqui mais a acrescentar para a pergunta em questão. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, também pelo cumprimento do tempo. Íamos agora passar a palavra à distância, dando as boas-vindas também a este plenário, à Sra. Deputada do PAN, deputada Bibiana Cunha. Está em condições de entrar em conversa? Tenho a partir deste momento a palavra. Dia. Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar também o Sr. Professor João Guerreiro. Antes de mais, gostávamos aqui de poder fazer uma clarificação que se prende com os motivos de facto que temos para ter cá o professor João Guerreiro, tendo sido referido pelo Partido Socialista que foram discutidas uma série de propostas que, passo a citar, alteram a forma de determinação da nota de candidatura adotada, quando efetivamente o que foi discutido em plenário foram propostas várias que visavam garantir uma possibilidade baseada na qual quer os estudantes, quer as famílias, quer os professores planearam e organizaram, direcionaram investimentos. No fundo, aquilo que queremos dizer é de facto a única via que tinham para poder melhorar a nota de ensino secundário, isto é, fazer uma melhoria de nota. Portanto, voltando aqui à questão, a 9 de abril o Conselho de Ministros tomou decisões várias, todos conhecemos, e a esse propósito faço também uma declaração de princípios do PAN. O PAN vê com bons olhos a redução do número de exames nacionais e entende que a partir daqui haverá inclusivamente uma oportunidade de repensar o atual modelo que temos. Mas a verdade é que este decreto-lei, o 14-GUE, traz e cria desigualdades para os nossos estudantes, porque reduzir o número de exames nacionais de acesso ao ensino superior é uma coisa, reduzir oportunidades de acesso ao ensino superior é de facto outra coisa. E o que o artigo 8 impõe é que todos os alunos que queiram realizar exames nacionais com vista à melhoria das notas finais das disciplinas do ensino secundário para efeitos de melhoria da sua classificação final interna ficam impedidos de o fazer este ano letivo. E reiteramos que a melhoria da classificação final de disciplinas por exame é para muitos alunos do ensino secundário a única opção possível e entendemos que os alunos devem ter essa possibilidade sem mudança de regras aqui a meio do percurso. A verdade é que o Governo tem vindo a apresentar um conjunto de argumentos que, no nosso entendimento, não justificam na plenitude esta decisão. E desde logo dizer que as medidas foram tomadas com base em informações incompletas por parte do Júri Nacional de Exames. E por isso, da parte do PAN, já submetemos um conjunto de questões ao Ministério da Educação, nomeadamente o número total de exames que estão contabilizados pelo Júri Nacional de Exames para este ano letivo. Há que perceber também, efetivamente, qual é a capacidade logística do Governo em termos de número de exames para realizar, que consegue garantir a realização neste ano letivo, e relativamente ao número que o Partido Socialista continua a indicar de 100 mil exames, era bom que houvesse um inquérito do Ministério, pois segundo uma sondagem que está disponível, estima-se que 19 mil alunos pretendiam fazer exame de prova de ingresso e melhoria de nota interna. E com esta resolução do Governo, dos 38 mil exames que são normalmente realizados para melhoria, apenas se verão reduzidos cerca de 5 mil exames, visto que os restantes terão que continuar a ser obrigatoriamente realizados para efeitos de exame. Por isso, não nos parece de todo razoável que não se procurem soluções. E então, neste sentido, temos aqui 5 questões muito breves para o Sr. Professor João Guerreiro. A primeira é, obviamente, de acordo com os argumentos que nos têm sido dados, este ano é de facto excepcional, vivemos um contexto único, mas gostaríamos de saber se o professor considera que não existe espaço ou condições para que possa ser garantida a oportunidade de realização de provas para um número mais reduzido de alunos que pretendam fazer melhoria de nota.
Perante o número de total de exames que irá decorrer, já pude dizer de que maneira e o número de exames que pretendem fazer a melhoria da classificação final da disciplina, se considera que é este último que vai trazer atrasos ou um acréscimo inconciliável com aquilo que já estava previsto. A segunda questão, sabemos que quanto menor ponderação for dada aos exames nacionais, maior é o impacto da possível inflação resultante da avaliação interna do ensino secundário, e gostaríamos de saber qual é a posição da CNAES neste ponto, visto que o parecer emitido veio retirar parte do peso dos exames. Terceira questão. No seguimento daquilo que está a ser este ano excepcional, gostaríamos de saber também se a CNAES, no seu parecer, já tomou uma decisão sobre a continuidade destas medidas serem alargadas ao próximo ano letivo, uma vez que os alunos que terminam completam o 11º ano vão ser igualmente afetados pela falta dos exames nacionais no seu cálculo da média ao secundário. Quarta questão, num mundo globalizado como temos, no caso de alunos que queiram concorrer a universidades estrangeiras, o exame nacional não servirá ao intuito destes alunos, onde a possibilidade de melhoria de média de secundário é essencial. Que alternativas se colocam a estes estudantes? Quinta e última questão. Tendo em conta a validade das provas de ingresso de 2 anos letivos, como o Sr. Professor referiu na sua intervenção, um aluno que tenha terminado o seu secundário no ano letivo 2016-2017, que fórmula de cálculo lhe será aplicada para a nota interna do secundário? Muito obrigado, Sra. Deputada. Naturalmente, penso que com os presentes e aqueles que estão a acompanhar-nos também por via videoconferência, nós chegamos à fase final das intervenções dos grupos parlamentares para o grupo parlamentar autor do pedido de audição, o grupo parlamentar do Partido Socialista, poder usar da palavra para a conclusão desta audição através do Sr. Deputado Tiago Esteban Martins. Tem 3 minutos. Muito obrigado. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, nós gostávamos, obviamente, de agradecer todos os esclarecimentos que já nos trouxe até aqui sobre esta opção que, aliás, como referiu, mereceu o apoio unânime da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior. E, de facto, a discussão que nós estamos aqui a ter é uma discussão que nós preferíamos não ter que tomar, ou preferíamos não ter que ter esta discussão sequer. Porque, na realidade, o que está aqui em discussão não é uma opção política, não é uma opção programática, mas é, na realidade, uma discussão que, em boa verdade, assenta naquela que é uma premissa que todos nós certamente acolhemos, que é de salvaguarda da saúde e de minimização dos riscos da comunidade educativa. E por isso, obviamente, nós somos sensíveis a toda esta questão. Nós, na realidade, a discussão que aqui temos é sobre um concurso nacional de acesso que, em boa verdade, tenta garantir a estabilidade possível num ambiente que todos conhecemos. E por isso, obviamente, que nós somos sensíveis, que nós compreendemos a sensibilidade desta matéria e por isso mesmo é que pedimos esta audição. Mas importa também que nós reconheçamos que este ano é diferente, que este não é um ano comum, e importa que também não percamos o foco. É que, de facto, e recapitulando, foi procurado atingir-se um conjunto de objetivos com esta solução. O primeiro, proteger a comunidade escolar face aos riscos que vivemos. O segundo, assegurar a realização de exames de acesso ao ensino superior. O terceiro, de promoção da igualdade entre candidatos, de proporcionar esta igualdade entre candidatos. O quarto, de assegurar que temos resultados em tempo devido para que o próximo ano letivo, no ensino superior, se inicie com a maior normalidade possível. E por isso, nós aquilo que estamos aqui a discutir não é uma questão irrelevante. E importa referir-se que nós estamos a falar de um concurso nacional de acesso, e porque nós falamos com base em dados, e os dados que temos atualmente são os dados do ano anterior, aquilo que nós temos em discussão neste momento é de um concurso nacional de acesso que envolve, ou envolveu, com base nos dados do ano anterior, 400 mil exames. Isto quer dizer que nós temos que equacionar o número de alunos envolvidos, o número de pessoas envolvidos, o número de auxiliares de educação educativa envolvidos, as forças de segurança. Importa que nós percebamos também que este evento é potencialmente um dos eventos que certamente congregará mais risco neste período de desconfinamento que estamos a viver. E por isso nós não podemos querer oscilar constantemente entre o 8 e o 80. E por isso a questão que aqui se coloca, e foi aqui mencionado o número de 5 mil exames, parece-nos que não é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar, com base nos dados do ano anterior,
num potencial de 100 mil exames. E eu volto a referir, 100 mil exames. E este dado é facilmente atingível somando a primeira e a segunda fase e, por isso, não nos parece sequer que seja um objeto de discussão nesta matéria. E, por isso, nós, na realidade, o que estamos a discutir é que este cenário que nós falamos, já com a solução que temos atualmente, ou seja, mesmo sem os exames de melhoria, implica que a concretização deste Concurso Nacional de Acesso seja já uma vitória. Porque nós temos que ter a percepção de tudo aquilo que envolve um Concurso Nacional de Acesso e temos que ter a percepção também do risco associado a esta questão. Termino com uma questão que aqui foi certamente considerada, que foi o direito à melhoria. E eu repito, a questão que nós aqui colocamos não é sobre o direito à melhoria. Esta não é uma opção política, não é uma opção programática, o Partido Socialista naturalmente concorda com o direito à melhoria, mas o que nós aqui colocamos em ponderação é também o risco associado a esta opção. Eu termino com uma questão muito objetiva, uma vez que foram aqui colocadas diversas hipóteses, foi questionada a real equidade nas candidaturas deste Concurso Nacional de Acesso e, por isso, a questão que eu coloco é uma questão muito fácil, é uma questão de sim ou não, é se o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior reafirma, depois desta discussão, que a opção encontrada para este Concurso Nacional de Acesso é a melhor opção neste contexto. Muito obrigado. Muito obrigado. Ora bem, concluída esta parte que se complementa na sua fase final com a renovada intervenção do Sr. Presidente da CNAES, o professor João Pinto Guerreiro, eu devolvi-lhe a palavra até ao Algarve para 10 minutos de respostas e de esclarecimentos que aqui foram suscitados. Sr. Professor, tenha a bondade, pode usar a palavra a partir deste momento. Obrigado. Quer dizer, eu tenho aqui um conjunto, vou ver se consigo compactar estes comentários e estes pedidos de esclarecimento no espaço de 10 minutos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os senhores deputados, enfim, as questões colocadas. Provavelmente não vou responder um a um as questões colocadas, mas do ponto de vista global, tentar abranger a totalidade daquilo que foi colocado. Do ponto de vista do acesso ao ensino superior, é claro que nós temos normalmente 45 mil candidatos para 50 mil vagas e, portanto, nós estamos numa situação, devido a fatores conhecidos, a demografia, etc., que temos muito mais vagas do que candidatos. Este ano, as vagas do ensino superior vão ser acrescidas com 2 contingentes. O contingente dos estudantes profissionais, a senhora deputada do Bloco de Esquerda levantou esse problema e realmente está a ser adotado e as instituições estão numa dinâmica de prepararem as provas específicas, teóricas e práticas para poderem acolher os estudantes que vêm do profissional e, portanto, a nossa expectativa é que possam entrar no ensino superior entre 1.000 e 3.000 estudantes do ensino profissional e há um segundo contingente que vai também alargar as vagas do ensino superior, que é o contingente dos estudantes que vêm de sistemas de ensino secundário estrangeiros ou internacionais, que não tiveram exames finais e que está em estudo a possibilidade também de entrarem no ensino superior através de um contingente especial. E, portanto, o número de vagas que tradicionalmente nós tínhamos 50 mil para 45 mil candidatos vai ser seguramente alargado e, portanto, enfim, não direi que todos vão ter a sua presença no ensino superior, porque depois isto depende de curso para curso, enfim, há cursos naturalmente em que a pressão é muito maior do que outros, mas a ideia neste ano de transição é que aumente o número de vagas e, portanto, de certa maneira, há aqui a possibilidade de encontrarmos soluções satisfatórias para mais candidatos do que aqueles que tradicionalmente se apresentam à porta do ensino superior. A senhora deputada Ana Rita Bessa levantou um conjunto de questões que eu agradeço e muito pertinentes, porque na realidade a Comissão Nacional de Acesso tem-se pronunciado relativamente à ponderação que se faz no ensino secundário entre a nota interna e os exames. E, na altura, o parecer que foi feito em 2016 e que foi citado, nós, de certa maneira, tínhamos uma posição crítica devido ao empolamento que certas escolas têm feito e fizeram no passado relativamente à nota interna. Mas devo dizer também que desde essa altura, enfim, por influência também do parecer da CNAES, mas também por decisão da própria Inspeção-Geral da Educação e Ciência, tem havido fiscalização a essas instituições de ensino secundário que inflacionam as notas no sentido de perceber se há razões
para isso, métodos pedagógicos diferentes, enfim, formas de aprendizagem diferentes, e, portanto, tem havido também aqui uma tentativa de convergência, de maior convergência dos métodos, das classificações finais internas dessas escolas relativamente ao conjunto do sistema. E, portanto, é verdade que o peso é relativamente grande, é verdade que no passado nós pusemos, de certa maneira, o dedo na ferida relativamente a isso, mas é verdade também que tem havido uma intervenção da parte do Ministério no sentido de encontrar soluções relativamente mais matizadas em relação a isso. O Sr. Deputado António Cunha refere, enfim, que sublinha sobretudo a equidade de acesso, as formas de acesso, quantas formas haverá no próximo ano e, sobretudo, quantos exames haverá este ano, quantos exames serão reduzidos este ano. No que respeita aos exames deste ano, não há nenhuma redução e, portanto, os cursos do ensino superior, as licenciaturas e mestrados integrados, têm um conjunto de exigências de matérias que os estudantes têm que preencher para ter acesso a esse ciclo de estudo e, portanto, têm que cumprir, não há possibilidade nenhuma de não fazer exames e, portanto, o número de exames são exatamente o número dos exames que são necessários para acesso ao ensino superior. Portanto, desse ponto de vista, não há redução. As formas de acesso, como disse inicialmente, enfim, nós tentámos, o nosso parecer foi no sentido da maior estabilidade e, portanto, nós ponderamos a classificação final do secundário com as notas de exame. E, portanto, esse aspecto julgo que também está enfim, precavido. Naturalmente, a senhora deputada do PCP diz que há uma solução fragilizada porque os exames, os estudantes não podem fazer os exames para a melhoria das suas notas. É sabido, enfim, toda a gente, julgo que as estatísticas indicam isso, que normalmente os exames finais, quando há exames finais para a conclusão do secundário, os exames finais normalmente introduzem um fator de diminuição da nota interna. Portanto, a nota interna é relativamente, enfim, maior do que a nota do exame e, portanto, digamos, a ponderação que se faz na classificação final do ensino secundário normalmente leva a que haja uma redução relativamente à nota interna. E, portanto, digamos que o facto de não haver exames finais, desse ponto de vista, admito que marginalmente possa haver aí estudantes que com a nota do exame aumentem a nota final do secundário, mas a regra, normalmente, a grande maioria é, enfim, terem uma classificação final relativamente à nota interna. Enfim, eu julgo que há aqui uma questão que perpassa no conjunto das intervenções, ou pelo menos em muitas das intervenções, que tem a ver com a melhoria das notas do ensino secundário. Esse realmente foi um assunto que, como diz a senhora deputada Ana Rita Bessa, não faz parte das competências da Comissão Nacional de Acesso. A Comissão Nacional de Acesso utiliza a nota final do secundário para ponderar na classificação de acesso ao ensino superior. Se me perguntam se este sistema é genuíno, se este sistema enfim, é justo, a Comissão Nacional de Acesso tem-se pronunciado ao longo dos anos no sentido de atribuir mais responsabilidade às instituições de ensino superior na escolha dos seus candidatos e ficar menos dependente, ou por outra, introduzir elementos menores para criar, de certa maneira, deslocar, enfim, desfazer aquilo que são as notas do ensino secundário e o percurso do ensino secundário relativamente àquilo que é o acesso ao ensino superior. No futuro, seria ótimo que as instituições, aliás, como se passa na maior parte dos países europeus, que as instituições do ensino superior fossem elas próprias responsáveis pela escolha dos seus candidatos e não introduzissem aqui o elemento de perturbação na parte final do ensino secundário que provavelmente, enfim, nos últimos anos temos assistido a isso, que há uma preparação muito orientada após exames e pouco, e provavelmente pervertendo alguns dos referenciais que o ensino secundário tem que garantir. E, portanto, esse aspecto é um aspecto que não está aqui presente, é um aspecto estrutural deste sistema e que provavelmente nós vamos ter que pensar nele nos próximos anos. Mas, contudo, eu gostava de sublinhar que o Sr. Deputado António Cunha referiu-se a isso, apenas no concurso nacional de acesso há cerca de 70%
dos alunos entram para o Concurso Nacional de Acesso. E, portanto, há 30% dos candidatos ao ensino superior que já são da responsabilidade direta das instituições de ensino superior. Sejam os profissionais este ano, sejam os maiores de 23 anos, sejam os estudantes internacionais, sejam os TESPs que entram sobretudo nos institutos superiores politécnicos e, portanto, nós vamos alargando o universo daqueles candidatos que entram no ensino superior por decisão e por seleção e por escolha das instituições de ensino superior e, portanto, esse caminho está a ser percorrido e, portanto, eu acho que no futuro, a Comissão Nacional de Acesso tem sublinhado esse aspecto, no futuro nós temos que encontrar soluções adequadas justamente para isso. Do ponto de vista, julgo que eram estas as considerações que eu gostava de fazer e, portanto, parece-me que a solução encontrada a partir do momento em que nós temos a decisão do Ministério da Educação e do Ensino Secundário de definir as notas finais como foram definidas, a nossa solução da Comissão Nacional de Acesso julgo que introduz por um lado, a permanência dos critérios que têm sido utilizados, não é? Da ponderação entre as duas notas finais do secundário e os exames, e tenta, ao mínimo, reduzir um pouco eventuais desigualdades que possam ter resultado disto, mas sublinhando que estamos num ano excepcional e que, correspondendo também a uma outra pergunta que entretanto foi feita, eu julgo que em 2020-21, portanto, no acesso que para o ano nós iremos ter no acesso ao ano letivo 21-22, as regras serão exatamente aquelas do passado e, portanto, não vamos arrastar aquilo que são situações especiais que têm pertinência no acesso a este ano para anos futuros. Portanto, julgo, Sr. Presidente, muito obrigado por esta possibilidade que deu à CNAES de esclarecer alguns aspectos da sua atividade e, sobretudo, do parecer que emitiu em abril e, portanto, eu continuo a sublinhar a disponibilidade que a CNAES tem de prestar o cabal de esclarecimento da Assembleia da República. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor João Pinto Guerreiro. A 8ª Comissão, naturalmente através da minha voz, que agradece a presença e a disponibilidade do Sr. Professor. Saúdo até ao Algarve a disponibilidade e os esclarecimentos que aqui prestou a pedido dos Srs. Deputados desta Comissão. Faço desde já uma saudação de despedida e de bem-aja também pela disponibilidade demonstrada para esclarecer esta 8ª Comissão. Portanto, muito obrigado, Sr. Professor, em nome de toda a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Nós agora vamos passar, portanto, a retomar a nossa reunião com a passagem ao ponto em que se solicita a apreciação na generalidade